E ele começa ali no capítulo 1 falando justamente sobre a finalidade da morte de Cristo. Por que que ele tinha que morrer? E essa pergunta que eu faço aqui então para você, trazer para a gente, como é o objetivo do podcast, alguns vislumbres do que Uhum. o nosso ouvinte aqui vai conseguir ter com mais profundidade, adquirindo a obra, lendo com calma ali, né, fazendo boas anotações, mas aqui a gente pode conversar. Então, o que é que o Owen vai falar a respeito dessa finalidade da morte de Cristo? Exato, né? A ideia principal da exposição de Owen aqui é mostrar que sem a expiação de Cristo, a expiação com X aqui, né? O pessoal não confunde aquilo, a espiada de dar uma espiadinha, né, Aham, no buraco da maçaneta, mas a expiação aqui que é esse caráter de levar sobre ele, é essa expiação, aquilo que era nosso, para que a morte que pesava sobre nós fosse definitivamente abolida e as consequências dessa morte eterna oriundas da inclinação pecaminosa que existe em todo ser humano. Então, na morte de Cristo, John Owen vai afirmar que na finalidade dessa morte, na verdade, é destruir o poder do pecado, pisar na cabeça da serpente, ou seja, destruir todos os efeitos, as consequências do pecado e da morte eterna na vida do ser humano. Por que Cristo morreu? Porque a humanidade, enquanto homem, ele vai destacar isso também, né? Ele morre enquanto homem porque nós, enquanto seres humanos, quebramos a lei de Deus. E ele, então, sendo 100% homem, ele nos representa como caído, porque ele toma sobre si não somente a nossa culpa, mas as nossas transgressões, ele leva sobre ele se faz um maldito, ele se torna pecado em nosso lugar, como o apóstolo Paulo diz, né? Porém, ao mesmo tempo, ele recebe tudo isso sendo 100% Deus e podendo se colocar diante de Deus com os nossos pecados como a única oferta, como o único sacrifício perfeito, como o único cordeiro que não somente representava a humanidade toda por ser humano também, mas que está sacrificado enquanto divino para o divino por termos quebrado a lei do divino, de Deus. E como caídos jamais poderíamos pagar por essa lei plenamente, né, perenemente, jamais. A nossa condição enquanto seres caídos, humanos, é eternamente mortal. Então, não havia como nós nem mesmo nos representarmos diante de Deus. Nós não tínhamos nem quem recorrer, enquanto seres humanos, quebrando a lei de um ser superior a nós, que é Deus, nós não tínhamos condições de nos apresentar diante dele num tribunal, nos defender e sermos perdoados e absolvidos, nem que vivêssemos 1000 vidas e sim. reencarnássemos, né, como muitos querem, e Uhum. pagássemos pelos nossos pecados, seria suficiente para nos vermos representados e suficientemente quitados diante desse Deus que é eterno e eternamente santo e bom e que foi ofendido por algo que a gente cometeu várias vezes nessa vida. Então, Sim. Cristo teve que vir e a finalidade foi, né, ser um de nós enquanto permanece sendo Ele, né, diante do Pai e do Espírito. Então, É muito bom, ele vai profundo isso trabalhar um daí. pouco com essas ideias, né? Sim, com certeza. É muito profundo isso, porque às vezes a pessoa pode ter esse questionamento mesmo, né? Por que Uhum, que Cristo teve que morrer? Não tinha outra maneira de nossos pecados terem sido perdoados, mas o que nós vamos ver pela Escritura é que era necessário, essa morte era necessária. E ainda no uhum, capítulo 1, o Owen vai continuar falando sobre aspectos do que era a finalidade e do que foi realizado por essa morte. E aí ele traz para a gente a pergunta, né? Ele responde ali o que a morte de Cristo efetivamente realizou. E esse advérbio aqui ele é muito relevante porque o que é que ela realmente conquistou, né? Não só uma possibilidade, mas ela realizou ali para a gente. Então, o que é que a gente conseguiu por causa da morte de Cristo? e assim, falando em poucas palavras, né, aquilo que ele mergulha de forma bem profunda, né, ele nos alcançou tudo que é dele, em formas de forma bem resumida, né, nós recebemos com a morte dele na cruz tudo o que pertence a ele. Nós recebemos ele.
Uhum. nós somos colocados nele, né? E essa ideia de sermos colocados em Cristo, né? E essa própria expressão em Cristo, ela é muito usada no Novo Testamento, especialmente o Nossa, bom apóstolo demais. Paulo usa essa expressão, e esse dativo, a gente chama de, no grego, não é, de dativo de esfera, né? Esse em, Uhum. essa partícula que, que, que mostra que nós estamos dentro de uma esfera de fato. E essa esfera é Sim. Cristo, nós estamos guardados dentro dele. Então, ele é o universo dentro do qual agora nós estamos. Então, na morte dele, ele nos coloca dentro dele, para que, então, outra expressão paulina é revestidos dele, revestidos de Cristo, nós sejamos ele. Em outras palavras, nós somos o corpo dele. É tão indigno para nós dizer isso, porque é tão humilhante, né? Pensar que ele fez isso por nós, apesar de nós sermos quem somos, mas é isso que na cruz ele alcança para nós, não é? É a possibilidade de redenção e de habitação plena na divindade, nos tornando, como é dito também no Novo Testamento, coparticipantes da natureza divina. Então, John Owen ele vai esmiuçar isso com mais pormenores, né, e vai fazer a nossa cabeça explodir. E tem hora que você pede para ele ir com calma, né, porque a gente tem que ler devagar e tem hora que a gente prefere até não querer entrar tão onde ele está entrando, porque de fato ele vai fundo mesmo, né, Sim. nas aplicações daquilo que Cristo fez por nós e do Aham. que ele obtém em termos de acesso a nós, que em últimas palavras é nos tornarmos ele, enquanto ele se fez essa troca gloriosa, né? Essa substituição perfeita, substituição penal perfeita, que é a nós sendo colocado nele e ele sendo colocado em nós. Todo o nosso pecado e culpa, e ao mesmo tempo nós recebendo toda a justiça, retidão, vida eterna e tudo mais que vem com o sangue dele perdoador.